Por que eu não consigo sustentar as minhas conquistas? Sabia que existe um arquétipo e no mapa astral um planeta que é responsável pelas nossas conquistas? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando do arquétipo de Zeus na mitologia grega e o planeta no mapa astral é Júpiter. Como é que isso funciona? Júpiter é o filho mais novo de Saturno, que na mitologia grega era Cronos. Cronos é a conquista. Então, onde a gente tem Saturno no nosso mapa astral, é onde a gente conquista as coisas. E em Júpiter a gente sustenta essa conquista, a gente mantém essa conquista e expande essa conquista. Então, como é que isso acontece a nível de mito, a nível mitológico e arquetípico? Cronos, ele foi responsável pela, vamos dizer assim, por destronar o seu pai Urano. Urano era o firmamento celeste e ele vinha para e copulava filhos com Gaia, que é a Terra. Mas os filhos vinham defeituosos e aí ele jogava no Tártaro, ele jogava de volta o filho para dentro ali, ele rejeitava aquele filho. E chegou um ponto que Gaia ficou estava inconformada, revoltada com aquilo. E aí ela pede para o filho mais novo, que é Saturno, que castre o pai. Então, num determinado momento, quando Urano vem para copular com Gaia, Saturno aparece e castra o pai. Então, a partir dali, ele se torna o senhor de todas as coisas. Ele se torna o todo-poderoso que que reina, né, sobre o universo. Só que a mãe e o pai de Saturno, né, a Gaia e Urano, eles profetizaram que um filho iria destroná-lo, né? Então, o que o Cronos fez a partir dali? Toda vez que ele e Reia tinham um filho, ele engolia. Como esses filhos eram deuses, eles ficavam na barriga de Cronos. Mas a própria Reia também se revoltou contra isso. Depois de vários filhos tendo sido engolidos por Cronos, ela se revoltou com isso. E ela escondeu o último filho num monte na ilha de Creta. E ele foi criado, esse deus foi criado por uma cabra, que era uma ninfa em forma de cabra, e ele foi criado lá às escondidas. Então, o que ela fez? Ela teve esse filho, Zeus, colocou na montanha, escondeu ele dentro da montanha, deixou os cuidados daquela cabra e entregou para Cronos uma pedra enrolada num pano. E Cronos não pensou duas vezes, simplesmente engoliu. Pois bem, e aí o tempo passou, Zeus cresceu e, só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade de astrologia, no momento que essa cabra ela morre, Zeus tem pena dela e transforma ela numa constelação, que é o signo de Capricórnio. Então, voltando ao mito, Zeus cresce, se torna forte o suficiente e ele consegue, com o aconselhamento da sua esposa, primeira esposa, a dar um remédio ao pai, dar uma solução, né? Não é nenhum remédio, era uma solução que o pai tomasse e ele vomita os filhos todos de volta para fora. Então Zeus consegue salvar os irmãos que estão dentro da barriga do seu pai. E com a ajuda dos irmãos, Poseidon e Hades, junto com Zeus, eles conseguem vencer, depois de 10 anos de guerra, o seu pai Cronos. E aí é feita a divisão dos reinos. Zeus fica com a terra e o Olimpo, Hades fica com o submundo e Poseidon fica com o mar. E aí eles nunca mais se metem um no reino do outro e eles começam a tocar todas as coisas. Por que Zeus é o que mantém as conquistas? Porque depois que ele destrona o pai, ele começa a organizar o universo. Então o que ele faz? Ele pega toda aquela bagunça que existe e começa a organizar. Primeiro organizando com os irmãos. Tu fica com esse reino, tu fica com esse reino. E as outras forças titânicas que existiam e que eram boas, ele também dá um lugar para cada um desses titãs aí, né? E aí ele vai organizando todas as coisas, botando tudo em ordem
e aí ele se torna o Senhor do Olimpo e tem os seus filhos, os outros deuses que vêm depois dele. Por isso que arquetipicamente falando é Júpiter no nosso mapa astral que mantém as nossas conquistas. Então enquanto eu não tiver com Júpiter em ordem no meu mapa, eu nunca vou conseguir manter as coisas que eu conquisto. Eu posso até ter um bom Saturno, vamos dizer assim, né, e conquistar as coisas, mas eu nunca vou conseguir manter essas coisas. No nível arquetípico, Júpiter é o pai. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder se contactar, se conectar com essa energia de Júpiter é começar a se entender com o arquétipo do pai. Porque também existem níveis de arquétipo. Por exemplo, Zeus e todos os deuses são arquétipos divinos. E nós temos arquétipos humanos. E pai e mãe são dois arquétipos humanos. E nós precisamos estar em harmonia com eles. Para eu chegar a Júpiter, eu preciso me entender com a figura paterna. Então é ali que eu começo o processo de conexão com o arquétipo de Zeus, com o arquétipo de Júpiter. Então onde eu tenho Zeus no mapa, onde eu tenho Júpiter no mapa, é onde eu conquisto, é onde eu mantenho as coisas conquistadas na minha vida. E onde eu tenho Saturno é onde eu conquisto. Então a gente precisa, para se conectar com a energia de Júpiter, a gente precisa começar a se conectar com a energia masculina e a figura paterna, porque senão a gente não consegue manter as conquistas. A gente diz, por exemplo, em constelação familiar, que com a mãe eu consigo, por exemplo, o dinheiro, e com o pai eu mantenho esse dinheiro. Então como é que a gente faz para se conectar com a energia de Júpiter? A gente começa se conectando com a energia do pai. E para isso nós temos a constelação familiar que trabalha com a questão das relações familiares. E aí a gente começa com a constelação olhando para todas aquelas questões que estão atrapalhando. Se a pessoa vem e diz assim, olha, eu tenho muitos altos e baixos na minha vida, em um momento eu estou com muito dinheiro, no outro momento eu não tenho nada, e depois eu tenho de novo, e daí eu perco de novo. Isso nos mostra, em constelação familiar, que a pessoa está com problema na figura paterna, porque a figura paterna é a que mantém a conquista, ok? Então, nós temos a constelação familiar para isso, e é nesse arquétipo que a gente consegue manter as nossas conquistas, porque Júpiter, mitologicamente, foi quem organizou aquele universo que tinha sido conquistado pelo pai. Então a gente precisa entrar em sintonia com o arquétipo de Júpiter através do arquétipo paterno, tá bom? Se você gostou do conteúdo, segue aqui a página para mais conteúdos como esse. E se você ficou interessado em olhar para essa questão, me procure lá nas mensagens no Instagram para a gente marcar um horário e você conseguir começar a manter tudo aquilo que você conquista. E isso pode ser na área financeira, na área amorosa, na área profissional, na área da saúde. Todas as conquistas que nós temos que nos leva à prosperidade vêm do arquétipo de Júpiter, tá bom? Até a próxima semana.